Ucrania dice que ya ha recibido el plan de paz de Trump, impulsado, promovido por Estados Unidos, un plan de paz que a priori se habría discutido ya con Rusia en el marco de unas conversaciones entre Witkoff y el enviado Dmitriev en Miami durante 3 días. Un plan del que todos los detalles que se conocen hasta el momento no provienen de fuentes oficiales, por así decirlo, o de instituciones, sino directamente de filtraciones que se han hecho a los medios que citan fuentes relacionadas, conocedoras con este asunto. Bien, Ucrania y Europa han reaccionado. De hecho, Europa ha mostrado su indignación por el hecho de no estar presente en estas conversaciones, y la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ya ha dejado muy claro que ningún plan puede funcionar sin Ucrania y sin Europa en esos acuerdos. Pero vamos a ver hasta qué punto podemos hablar de un plan de paz más o menos sólido, más o menos viable y también más o menos avanzado. Hablamos de ello con Armando Álvarez García Jr., es profesor de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Geopolítica, Geoeconomía en la Universidad Internacional de La Rioja. Armando, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Es un placer estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Armando. Bueno, en primer lugar, dentro de este acuerdo de paz, como decimos, lo que conocemos son apenas detalles de filtraciones. Se habla de las concesiones que debería hacer Ucrania, sobre todo en el ámbito de reducción de su ejército, en cuanto a las concesiones territoriales que debería hacer de la parte del Donetsk. ¿Hasta qué punto crees que es viable que esto se trate de un plan real, que los detalles que conozcamos sean fieles a cómo se está desarrollando este supuesto plan de 28 puntos? ¿O hasta qué punto podríamos estar hablando de más bien un trazado, un borrador de conversaciones más bien superfluas? Porque, como decimos, no todos los actores implicados han estado presentes en este acuerdo. Bem, intentaré explicar um tema que é bastante complexo e bastante delicado, Marta, em tão pouco tempo. Pero, efetivamente, esta é uma questão um pouco complicada de comentar. Existe realmente, né, este plano secreto, algumas publicações importantes que mencionam explicitamente, né, com essas expressões, com esses términos, ou se estamos falando de uma, incluso, maniobra tática. A questão, Marta, é que as filtrações, né, extraídas de diferentes meios, diferentes publicações, algumas muito relevantes, outras, pues, basicamente repetem inercialmente o que temos nas publicações mais relevantes, mencionam todas elas um documento de 28 pontos, como as mencionado, não? Trabalhado por Steve Witkoff, desde Estados Unidos, e Kirill Dmitriev, desde Rússia. E ambos têm acesso direto a seus presidentes. Ou seja, desde esta perspectiva, isto poderia ser indicativo de que o borrador existe, né? Que não é uma invenção mediática. Agora bem, que exista um borrador, Marta, não significa que exista um acordo. Em diplomacia, estes textos contêm uma função específica, e nem sempre desejamos que seja assim, né? Que é basicamente medir reações. Se lança um plano maximalista, se espera a resposta da Ucrânia, da Europa e também, evidentemente, da opinião pública estadunidense. A questão é que a filtração massiva em Washington encarra em essa lógica. A Europa rechaça sua exclusão, a Ucrânia rechaça qualquer concessão sobre sua soberania, o Kremlin responde com mensagens contraditórios, né? Distância oficial e, ao mesmo tempo, um otimismo oficioso. Enfim, basicamente se logra, né, alcançar justamente aquilo que pretendia, né? E essa contradição, incluso por parte do Kremlin, mostra que, pois, podem estar existindo conversações, mas não necessariamente existe um consenso interno. O hecho é que Trump deseja um cierre rápido do conflito, e Rússia deseja, como sabemos, consolidar posições. Assim que o borrador, se realmente existe,
favoreceria parcialmente a ambos, incluso se não termina firmado. Por isso, o plano existe, pero aún não funciona como acordo, né? Funciona como um instrumento tático. Uh-huh. Efectivamente, y como bien nos señalabas, Armando, y esto es importante, que exista un borrador no significa que exista en estos momentos un acuerdo. Se habla del plan de paz, ¿no? Y al final esto es en los términos en los que nos manejamos, de un acuerdo, de un documento, perdón, de un borrador, de un documento, de un plan, pero no de un acuerdo, porque por el momento, pues como decimos, ahora este supuesto borrador lo ha recibido Ucrania, tendrá que analizarlo, estudiarlo, probablemente consultarlo y veremos cómo va avanzando. Claro, Armando, teniendo en cuenta este plan, ¿cuál es la probabilidad de que ahora se reanuden las conversaciones sobre negociaciones para avanzar hacia una resolución del conflicto? Porque las reuniones entre enviados ucranianos y rusos se estancaron después de 3 encuentros. También vimos cómo se frustraba una posible cumbre Trump-Putin en Budapest después de que la de Alaska no supusiera ningún tipo de progreso. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos ahora? ¿Podría activarse de nuevo esa vía diplomática? Temos um clima bastante tenso, Marta, pero sei que existem movimentos diplomáticos, né? Então, a chegada de uma delegação militar estadunidense a Kiev, seguida de viagem previsto a Moscou, pois señala que Washington intenta transformar contactos informales em marco mais estável, o que interessa a Estados Unidos concretamente e personalmente a Donald Trump e interessa a Rússia e a Putin. Bem, Zelensky intenta evitar aquilo que mais teme, que seu futuro se negocie sem ele, né? E por isso ativa canais distintos, né? Agora mesmo canais com Turquia, com Europa, com qualquer sócio disposto a intervenir, né? A Ucrânia insiste em que qualquer diálogo começa com alto el fuego sem sacrifícios territoriais. Pois é sua linha roja. Sobre o terreno, uma guerra segue bloqueada. Rússia lança oleadas de drones e mísseis, tem alguns avanços, mas são avanços bem nos últimos dias, vários, mas não são avanços realmente decisivos, né? E a Ucrânia resiste, né? Também com certas dificuldades, mas sem recuperar territórios, o que é importante. Este estancamento, desde essa perspectiva, genera, evidentemente, desgaste, né? E, ao mesmo tempo, pressiona fortemente para que se abram vias diplomáticas. E isto interessa a Trump. Ou seja, Trump deseja ser rápido. O Kremlin utiliza essa pressa como ventaja, né? Pero a sociedade, a sociedade ucraniana rechaça em parte, né? Há outros que pretendem dar continuidade à guerra, pero de modo geral a sociedade ucraniana rechaça uma paz imposta, né? Isso pois limita qualquer pressão externa. O hecho marca que Rússia e Ucrânia seguem muito lejos uma da outra. Aún assim, mantêm canais abertos, precisamente porque nenhuma logra cambiar el mapa de forma decisiva. Y respecto a las concesiones, es uno de los temas que está sobre la mesa. Armando, los pocos detalles que se conocen por filtraciones hablan de las cesiones territoriales de Ucrania, sobre todo lo que respecta al Donbass, pero no conocemos las concesiones que Rusia debería hacer. Y hablo de esto en concreto porque el propio Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a principios de este año decía que para una paz sólida, duradera y estable, ambas partes debían hacer concesiones. Y de hecho es un mensaje que ha ido reiterando a lo largo del año. ¿Cuáles podrían ser las concesiones por la parte rusa? É uma pergunta muito interessante esta, porque a declaração de Marco Rubio introduz matiz delicado. Afirma que ambos países, como has comentado, devem fazer concessões para a paz. O sea, a frase suena equilibrada, pero ignora uma assimetria básica. Rússia lançou uma invasão,
e Ucrânia se defende. Assim que, para Kiev e para a Europa, falar de concessões sugere que a carga recairia em a vítima do conflito. Rubio busca uma salida, digamos, pragmática, pero su planteamento, logicamente, genera muitíssima inquietud em Europa e em outras partes do mundo, porque situa a Ucrânia frente a sacrifícios unilaterais. E esta é a perspectiva da Ucrânia. A Europa, pois, insiste em outra ideia, que uma paz sostenida exige que a agressão não receba prêmios. Se um país invade e obtém território, o precedente desestabilizaria todo o continente. E o contraste entre Rubio e a postura europeia, pois revela de uma forma bastante consistente a divisão atual que temos em Ocidente. Uma parte quer rapidez, outra parte exige justiça e segurança a largo prazo, e pois a eleição entre ambas não é técnica, é uma questão estratégica e que define o tipo de ordem europeu que surgirá depois desta guerra. Pero dito isto, por parte de Rússia, pois realmente concessões. Perdona que tenho a garganta fatal. No te preocupes, no te preocupes. Estamos todos igual. Estou um pouco afônico. Bem, por parte de Rússia, realmente concessões significativas não existem. Pode retener o avanço, pero uma vez já obtenido aquilo que desde há muito tempo deseja, obter porções bastante relevantes do território que neste momento se ubica em Ucrânia. Reduzir os ataques, paralisar os ataques, tudo isto, pois bem, não se pode ver realmente como uma concessão, mas realmente é simplesmente retener algo e parar onde está em este momento. Realmente, eu não percebo isto como uma concessão, percebo como uma consolidação de lo que ha logrado hasta agora, com uma infinidade de problemas, com infinidade de muertos, de problemas econômicos, de pressões sociais, pero é basicamente uma consolidação de lo que hasta agora ha logrado. Realmente concessões, como o que ocorreria por parte do governo de Zelensky, não lo veo. Por lo tanto, esta imagem suena muito bem, la de Rubio, parece bastante equilibrado, pero finalmente é consolidadora de uma simetria que se ha estado verificando a lo largo de los últimos tiempos. Es decir, como bien decías, la consolidación de una asimetría en este caso. Y, por cierto, Armando, claro, ¿en qué punto, en qué rol o en qué papel quedarían Ucrania y Europa dentro de este supuesto plan? Porque, claro, la reacción ha sido clara desde Ucrania, o ven esto como una suerte de capitulación. De hecho, se describe como una rendición disfrazada de acuerdo, y Europa reclama su lugar. Ningún líder del continente había sido informado sobre este nuevo impulso diplomático de Trump, y Kaja Kallas ha advertido de que la paz no puede ser ni una capitulación ni puede dejar fuera a Ucrania y a Europa. La pregunta clave, Marta, é o lugar que ocupa Ucrânia e Europa dentro do plano. As filtrações que temos empurram este cenário que para a Europa é tremendamente inquietante. A Ucrânia aparece como destinatária de condições, não aparece como autora do acordo, e este texto inclui concessões para a Ucrânia, concessões territoriais, redução drástica de seu exército, limitações severas em armamento, incluso câmbios simbólicos em língua, em religião. Isto não descreve uma paz, descreve uma neutralização permanente. Um país reduzido, vigilado e com territórios perdidos, pois queda exposto incluso a novas pressões russas. Não sabemos se ocorrerá porque quizás seja justamente aquilo que havia comentado anteriormente, que seria
la consolidación, digamos, entre comillas, muchas comillas, concesiones rusas, ¿no? Y Europa entende este risco. Una Ucrania debilitada para Europa, para la Unión Europea, no trae estabilidad. Ao contrário, traz inestabilidade e, además, prolongada, né? E por isso a União insiste tanto em uma paz justa, né? Não se trata de idealismo, não se trata incluso de a questão fundamental que têm os europeus, que é a segurança. Né? Se uma invasão recebe ganâncias, né? Pois nada impede que outros atores, não somente em Europa, pero de modo geral em todo o mundo, outros atores registrarão a lesão, pois poderão pensar que pois, hasta merece a pena, né, levar a cabo um ataque de agressão. E a Europa, además, aparece quase fora do desenho inicial, né? Sustenido na defesa ucraniana, ha financiado a resistência, ha gestionado sanções, ha reforçado fronteiras, assim que excluí-la, né, careceria de sentido. E a União exige estar presente desde o primeiro dia. Assim que qualquer plano sem Ucrânia, sem Europa, nasceria frágil, né, nasceria, pois, quizás destinado a fracassar. E desde esta perspectiva, a única saída realista exigiria um alto el fuego sem concessões forçadas e um processo gradual com presença plena de Kiev y de Bruselas. Como bien indicas, la posibilidad de un alto el fuego está ahí. Armando, ya por terminar, teniendo en cuenta que este borrador a priori nace con el modelo del plan y el acuerdo de alto el fuego de la Franja de Gaza, el primer punto que deberíamos observar o esperar sería efectivamente el de un alto el fuego. ¿Rusia estaría dispuesta, bajo el marco de este acuerdo, a aceptar ese alto el fuego inmediato? ¿Ucrania también estaría dispuesta? Es difícil saber esto. Realmente es una pregunta que exigiría una bola de cristal para contestar, ¿no? Sí. Sí, se eu tivesse uma bola de cristal, possivelmente estaria bebendo água de coco nas Bahamas agora, não? Pero é difícil saber realmente se levará a cabo. Eu creio que o processo seria, em este momento, estar tentando pressionar um pouco mais para ver se realmente existe uma resistência por parte, né, da União Europeia, se sigue batendo o pé, esperneando, né, haveria que ver também qual é a pressão que logrará, né, e o que conseguirá o governo de Zelensky com relação à União Europeia. Já sabemos que alguns países começam a ter posturas distintas, pero que se realmente levará a cabo. Já hemos tenido experiências prévias de outras situações que, em princípio, conseguiríamos o início de uma paz, aunque provisional, em os dias subsequentes. Isto finalmente não ha ocorrido porque, uma vez que se mais ou menos logra um acordo de paz, surge repentinamente um ataque com mortos, com destroços, etc., e finalmente não se leva a cabo. Pero não poderia contestar realmente, né? Qualquer coisa que diga seria totalmente subjetivo, Marta. Sí, no, y además está bien también porque tenemos que admitir que con la información que poseemos en la actualidad no podemos dar respuesta, por desgracia, a todas las preguntas y que nos planteamos, todas las dudas que tenemos pendientes, pero bueno, de eso se trata también, el intentar analizar la actualidad. Sabemos que muchas veces es impreciso, pero intentamos hacerlo lo mejor posible con la información de la que vamos disponiendo. Así que por el momento nos quedamos con esa duda, hasta qué punto estos dos bandos estarían dispuestos a acceder a un alto el fuego cuando es algo que se ha intentado tantas veces sin éxito. Por desgracia, veremos cómo avanza este borrador, cuál es la respuesta de Ucrania, qué papel adopta o dejan adoptar a Europa y
ahora esperar y ver. Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Geopolítica, Geoeconomía en la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias también. Un abrazo enorme. Chao.